Olá, meu nome é Danilo e esse é mais um episódio da série Pitadas da Reforma. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 21 da Confissão de Augsburgo. O artigo 21, o título dele é Do Culto aos Santos. E ele diz assim, logo no início: do culto aos santos, os nossos ensinam que devemos lembrar-nos deles para fortalecer a nossa fé ao vermos como receberam graça e foram ajudados pela fé. E além disso, a fim de que tomemos exemplo de suas boas obras, cada qual de acordo com a sua vocação. É muito bom quando a gente tem alguma pessoa que possa servir de referência, de exemplo para a gente. Que a gente possa se perguntar o que tal pessoa faria no meu lugar. Isso ajuda a gente a tomar decisão. E é comum, é normal que a gente procure essas referências. Seja em questões pessoais do dia a dia, seja no trabalho, seja para questões de casamento, de relacionamento. Quando a gente tem alguém que a gente pode recorrer e pedir opinião daquela pessoa ou usar do exemplo daquela pessoa, ela já passou por uma situação parecida, e a gente pensar o que ela faria no meu lugar, isso ajuda a gente no nosso processo de decisão. Isso é muito bom. A Confissão de Augsburgo, ela faz um alerta nesse caso. Os santos, eles foram pessoas que eles tiveram uma conduta exemplar em algumas áreas da vida. E eles merecem ser lembrados por isso. Desde que isso fortaleça a nossa fé, a gente lembrar da devoção deles, a gente lembrar do amor que eles tiveram ao próximo, da entrega que eles tiveram em vida por amar ao próximo e por seguir o evangelho, isso é muito bom. O que não pode, qual que é o alerta aqui? É a gente colocar os santos numa categoria elevada a ponto deles intercederem a nosso favor junto a Deus. A Escritura é clara quanto a isso. Em 1 Timóteo capítulo 2, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, diz assim: porquanto há um só reconciliador e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é a pessoa com quem a gente deve conversar. Jesus é o nome que deve ser invocado quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente busca alguma coisa em relação a Deus. Toda oração, todo pedido, todo agradecimento, tudo que a gente tem na nossa vida, que a gente quer que de alguma forma Deus participe disso, de uma forma consciente da nossa parte, e que a gente vai agradecer por alguma coisa, ou a gente vai pedir por alguma coisa, ou a gente vai buscar orientação, a gente deve fazer isso no nome santo de Jesus. A gente não deve usar o nome de santos para isso. Os santos, eles foram exemplos que tiveram o seu papel aqui na terra, e esse papel, ele findou, ele acabou com a morte do santo. O santo, ele não tem uma categoria especial de acesso a Deus, em que a gente possa recorrer a ele e ele possa fazer algo por nós. Esse era um problema da época de Lutero, que a igreja defendia isso, e algumas igrejas defendem isso até hoje, colocam os santos como categorias especiais de pessoas que, por sua conduta, vão ter algum acesso a Deus, e nós não cremos nisso. Nós cremos que tudo que Deus fez por nós, inclusive na cruz de Jesus, foi por graça, né? Uma graça imerecida, uma graça que a gente não fez por merecer, a gente não consegue ter acesso a isso por nossas boas ações, por nossa iniciativa, mas que a gente é grato a isso por Deus, por essa misericórdia dele, e tudo que a gente vai pedir e agradecer, a gente vai fazer no nome de Jesus. Então, que a gente guarde os santos, né, na nossa memória com o exemplo que eles foram, mas que a gente coloque Jesus no trono que é merecido a ele. Fiquem com Deus.